Uma casa perturbadora, cuja construção levou quase 40 anos de trabalho dia e noite. Projetada sem lógica aparente, a casa tem portas que abrem para o nada e escadas que terminam no teto. Diz a lenda que ela foi criada para enganar os espíritos. Então apague a luz do seu quarto, porque eu vou lhe contar mais uma história do nosso acervo secreto. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. O acervo secreto está começando agora a postar vídeos no YouTube. Então, ao final desse vídeo, se você gostou, você pode colaborar conosco se inscrevendo nesse canal. Isso é muito importante para nós, além de nos motivar a trazer cada vez mais conteúdos para vocês assistirem. Não deixe de conferir as nossas redes sociais. Estamos no TikTok e no Facebook. Então comente com os seus amigos que gostam de mistérios. Agora vamos pro vídeo. São José, Califórnia. Aqui fica uma das maiores e mais bizarras residências dos Estados Unidos, conhecida como a Mansão Winchester. Esta mansão em estilo vitoriano, com mais de 2.200 metros quadrados, tem construídas 160 aposentos, 17 chaminés, 47 lareiras, 2 porões, 3 elevadores, 600 portas e mais de 10.000 vidraças. Todos esses são apenas os itens conhecidos. Isso porque ela foi construída sem um plano diretor. Um plano diretor é um conjunto de leis que estabelece o controle e o uso do solo. Com ele, as prefeituras podem realizar a fiscalização da utilização dos espaços construídos. Por isso, várias excentricidades arquitetônicas continuam sendo um mistério, já que não é possível saber por que foram construídas daquela forma. Quando vamos construir alguma coisa, normalmente começamos com o planejamento, desenhos e plantas no intuito de demonstrar como a construção deve ficar quando as obras forem finalizadas. Essa é a principal ferramenta usada para ajudar e guiar todos que trabalham em construção. Mas essa mansão parece ter sido feita sem nenhuma pré-determinação. Existem portas que levam para fora da casa em uma queda de 4 metros de altura. Outras que, se você passar, vai cair e parar dentro da cozinha no primeiro andar. A mansão até se assemelha a uma obra de arte moderna de Escher. Maurice Corneille Escher foi um artista gráfico holandês conhecido pelas suas xilogravuras, litografias e meio-tons, que tendem a representar construções impossíveis, preenchimento regular no plano, explorações do infinito e as metamorfoses. Padrões geométricos entrecruzados que se transformam gradualmente para formas complexas e diferentes. Uma explicação para a forma como a mansão foi construída seria a inspiração nesse artista. Essa seria uma explicação válida, não concordam? Mas e se eu dissesse para vocês que a mansão começou a ser construída muito antes de Escher nascer? Bom, então isso está descartado. Então podemos dizer que o cérebro por trás desse quebra-cabeças arquitetônico foi mesmo Sarah Winchester, a viúva do homem que ajudou na produção dos rifles de repetição Winchester. Esse rifle ficou muito famoso, e é dito que foi a arma que conquistou o oeste dos Estados Unidos, porque ela era capaz de matar mais pessoas mais rápido do que qualquer outra arma anteriormente inventada. O rifle Winchester era especial porque era uma arma única que podia atirar até 15 vezes sem precisar ser recarregada, o que é muito diferente das armas que eram usadas naquela época, que você só podia dar um tiro de cada vez e depois tinha que perder muito tempo para recarregar.
É evidente que quem tinha a vantagem era quem possuía um rifle de repetição Winchester. Oliver Winchester, fundador da companhia que fabricava os rifles, morreu e deixou tudo que tinha de herança para seu filho William. Logo no ano seguinte, acabou morrendo de tuberculose e deixou toda a herança para sua esposa Sarah, que poucos anos antes tinha perdido uma filha recém-nascida. Ela então se tornou herdeira de uma enorme fortuna. 3 anos depois, ela começou a construção de sua estranha mansão, que não pararia de ser construída até a sua morte. Ela sempre adicionava novidades à estrutura da casa quando tinha ideias, sem nenhum planejamento prévio e nem nada. Por isso, até hoje as pessoas que exploram a casa encontram quartos e notam coisas novas, características da mansão que não haviam percebido antes. Não se sabe se Sarah estava apenas satisfazendo seus caprichos ou se era só uma mulher excêntrica ou louca, ou se haveria alguma outra explicação que ainda precisamos descobrir. Suspeita-se de que a razão pela qual Sarah continuou construindo a mansão por anos e anos, sem parar, era para tentar se proteger das almas das pessoas que foram assassinadas pelo rifle produzido por seu marido. Ela pensou que, talvez se a mansão fosse feita como um labirinto gigante, os fantasmas jamais seriam capazes de encontrá-la. A história diz que Sarah Winchester passou por um longo período de luto. Ela havia perdido a sua filha, que tinha poucas semanas de vida, e logo depois perdeu seu marido para a tuberculose. Ela começou a pensar por que essas coisas terríveis estavam acontecendo com ela. Nessa época, era muito comum as pessoas procurarem um médico psiquiatra ou um médium espiritualista para pedir ajuda, e Sarah não foi diferente. Ela contatou um médium que disse para ela que o karma da arma que o seu marido havia construído e todas as coisas horríveis que tinham sido associadas a ela, para ela conseguir pacificar esses espíritos que estavam muito ofendidos por terem sido mortos pelos rifles Winchester, ela teria que construir uma casa e jamais deveria parar de aumentá-la, até porque o barulho constante das serras e dos martelos afastariam os maus espíritos. Algumas das características do projeto foram feitas especificamente para confundir os espíritos maus ou maliciosos. Então, se havia uma escada que dava para o teto ou uma porta que dava para o nada, eles possivelmente ficariam confusos e iriam embora da mansão. Será que Sarah Winchester teria perdido quase 40 anos da sua vida e o equivalente a mais de 60 milhões de dólares construindo um labirinto bizarro de escadas, corredores e portas para poder fugir de espíritos vingativos? É uma possibilidade, mas outras pessoas sugerem que ela não construiu a casa para se proteger dos mortos, mas para enganar os vivos. Erra profundamente quem observa somente as coisas aleatórias na mansão, porque é evidente a numerologia que foi aplicada em toda a construção. Existem vários lugares onde é possível ver o número 13. Ele aparece por todos os lados da mansão, nas paredes, nos assoalhos, nas escadarias, nos acessórios de iluminação, nos espelhos e em diversos outros lugares. Além disso, temos 13 quartos, 13 banheiros. Existem aposentos com 13 painéis na parede, escadas com 13 degraus, e poderíamos passar aqui o dia todo pontuando todos os lugares onde encontramos o número 13. Poderia haver outro motivo para Sarah ter construído a mansão desse jeito? Outras pessoas acreditam que a mansão nada mais seria do que algum enigma complexo que ela teria deixado para que fosse resolvido. Então, talvez exista algum mistério a ser desvendado para se poder entender o motivo do número 13 ter um destaque tão grande como elementos de design na mansão. Um outro símbolo interessante que vemos por toda a mansão é o Sol. Na astrologia existe o conceito do zodíaco e do número 13, que é o Sol.
É especulado que Sarah fosse uma grande apreciadora das obras de William Shakespeare, já que duas das janelas mais enigmáticas dos vitrais da mansão são as janelas do salão de baile de Sarah. São as únicas em toda a mansão que têm um texto escrito, e essas duas frases são de diferentes peças teatrais muito enigmáticas escritas por Shakespeare, e significam mais ou menos isso. Da peça Trollius em Cressida, as folhas escancaram os sentidos. Na peça de Richard II, Pensamentos do meu pequeno mundo. Em setembro de 1922, Sarah veio a falecer e não sabemos até hoje o que significava isso para ela. Ela deixou um testamento dividido em 13 partes, assinada por ela 13 vezes. A casa e a sua mobília foi deixada para sua sobrinha, Mary Ann, que escolheu o que ela queria e leiloou o restante. Todo o mobiliário foi vendido anonimamente em um leilão, e tudo o que restou foi um enorme cofre no salão de baile. O fato é que este lugar é muito estranho para se colocar um cofre. Mas isso não é o mais estranho. Quando abriram o cofre, se depararam com outro cofre dentro, e assim por diante, vários cofres um dentro do outro, até que quando chegaram ao final, pensaram que encontrariam uma fortuna em ouro ou pedras preciosas, certo? Errado. O que eles encontraram foi uma mecha de cabelo da filha de Sarah que havia morrido, e a certidão de óbito do seu marido. Até hoje o mistério permeia a mansão Winchester, e não sabemos quais foram os reais motivos que levaram à sua construção. E então, meus caros convidados, devemos acreditar mesmo que Sarah não tinha nada de valor? Talvez muito bem escondido em algum lugar da mansão? E se ela tivesse sido construída como um enorme quebra-cabeças para proteger um grande tesouro, que continuou oculto atrás das centenas de paredes da mansão? O que você acha? Será que isso seria possível? Gostaria de saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. O projeto Acervo Secreto ainda está no início e contamos muito com a colaboração de vocês que assistem. Então eu peço que, se vocês gostaram dessa história, nos ajudem a crescer este canal. Gostamos muito de mistérios e sabemos que vocês também gostam, e por isso estamos nos dedicando a fazer esse conteúdo com a melhor qualidade possível. Então peço que, se você gostou da proposta do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos, e ajudem a nossa comunidade. Se tiverem dúvidas ou sugestões, comentem aqui embaixo. Nós do Acervo lemos todos os comentários e buscamos cada dia melhorar o que fazemos. Então, não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Vejo vocês na próxima leitura. Até lá.